Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Franci Carvalho, estou aqui no Risos e Rotas, o programa que eu sei que vai tocar o teu coração. Porque a gente está aqui para contar histórias e também mostrar lugares incríveis que a gente tem no nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu te convido a embarcar comigo em histórias incríveis, em momentos inesquecíveis, que eu sei que vai fazer você ficar vidradinho na telinha junto com a gente. E hoje, nada mais, nada menos do que um assunto que toca diretamente o meu coração e eu sei que faz todo mundo olhar de uma forma diferente. A gente vai falar sobre adoção. Apresento para vocês o nosso primeiro quadro, que se chama Ponto a Ponto. O momento da gente ouvir realmente quem vivencia, quem tem experiência, que tem conhecimento sobre os assuntos em pauta. E aqui a gente vai falar com adoção, e eu tenho duas convidadas com histórias lindas sobre adoção. Uma que é adotada, que é a Paola, que está aqui presente, e a Mali, que tem filhos adotivos, para contar essa experiência que também faz parte da minha vivência por também ser mãe adotiva. Então a gente vai falar do amor que nasce no nosso coração porque a gente escolhe amar. Então Paola foi escolhida para ser amada e nós, com a experiência da maternidade, escolhemos amar alguém que foi gerado no nosso coração, né? Então Paola, fala um pouquinho para nós de como é, né, ser uma filha adotiva, como tu vê essa experiência? Bom, como a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, a experiência de ser adotada para mim é a experiência do maior amor genuíno que eu poderia receber na minha vida, porque, como tu falaste, a questão de a gente escolher ser amado, ou no caso de vocês, escolher amar alguém, é algo que torna uma experiência muito verdadeira e de crescimento genuíno, assim, eu acho, né, que soma para todo mundo. E desde muito cedo, né, eu soube que eu era adotada, desde criança, né. Meus pais sempre deixaram esse tema muito claro e isso trouxe uma leveza muito grande, tanto para mim, na minha vida, quanto para dentro de casa também. E minha família é a coisa mais importante que eu tenho no mundo. Meus pais, meu irmão, assim, são a minha base de tudo. Sem eles eu não seria absolutamente nada. E para mim é um assunto super emocionante e importante de estar falando sobre isso, porque a gente não tem essa pauta em muitos lugares. Então, poder ter essa experiência de estar aqui, tendo a minha voz ouvida, é muito importante. Eu agradeço já, né, desde sempre. Sabe que é interessante a gente ouvir alguém falando sobre adoção, porque a gente tem a vivência do outro lado, né? Então, é importante a gente ouvir o quanto isso também significa para quem foi escolhido, né? Que a gente costuma dizer nessa formatação. Amali, me conta, como é que é para ti ser mãe de 4 filhos adotivos? Na verdade, para mim, eu tenho as duas experiências, porque eu fui adotada também. Então, além de ter sido adotada, eu resolvi ser mãe adotiva. E eu sempre soube que eu queria ser mãe adotiva. Eu digo assim, que eu tive uma oportunidade que meus pais me deram de ter uma boa educação, de ter uma boa vivência, que com certeza eu não teria se não tivesse sido adotada. E, obviamente, que eu queria poder gerar isso para outras pessoas também. Então, os meus filhos, eles são a coisa mais importante na minha vida. E eu te digo que a gente ama muito, 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 porque a gente espera muito, sabe? Eu digo que o filho que é escolhido, como a gente foi, no caso, eu e você fomos escolhidas, a gente pode ter certeza que a gente vai ser sempre muito amado, porque a gente foi muito esperado, né? Então é o que eu falo sempre para os meus filhos. Eu esperei tanto vocês chegarem, que eu vou sempre estar junto com vocês, vou sempre amar muito vocês. É muito emocionante. Eu escuto vocês falando assim, passa aquele filme na cabeça, né? Porque a gente tem essa vontade, esse desejo de ter a nossa família. E a gente comentava antes até, Paula, a questão de a gente como mulher, quando a gente não... Na minha questão, eu não consegui gerar, né? E a gente se questiona sobre, será que realmente eu sou mulher? Por não conseguir gerar, porque a sociedade cobra isso de nós, né? Ela fica o tempo todo, quando vem os filhos? E aí pede para os avós, quando vem os netos? E tu fica naquela pressão social como se tu fosse obrigada a ter um filho. E como as pessoas veem essa questão, para vocês duas, a questão das pessoas externamente, da sociedade, como elas veem a questão de você ser uma filha adotiva e você ter filhos adotivos, como é essa questão? Para mim é uma questão que o externo, ele nunca acabou influenciando muito. Porque como dentro de casa isso era muito resolvido e eu tive esse amor incondicional sempre, o que as pessoas me falavam, eu aproveitava aquele momento para poder falar sobre isso e para falar sobre a importância do tema adoção. Porque tu tá dando oportunidade de uma vida, tu tá dando oportunidade para uma pessoa ter dignidade, né? Ser digna de estar viva, ser digna de ter boas oportunidades, né? Então tu tá abrindo espaço para uma vida que já existe. E muitas vezes as pessoas têm preconceito com a questão da adoção
E tanto nesse quanto em outros temas também importantes, como a questão da saúde da mulher, a questão da educação feminina, são temas onde, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre, eu trago mais essa pauta como educação e como experiência de vida, do que como realmente prestar atenção no que aquela pessoa externa tá falando, sabe? Então, é uma coisa, às vezes, até de tu entrar, de certa forma, no jogo ali e saber mostrar para aquela pessoa o quanto tua vivência é diferente do que ela pensa, né? Eu, no meu caso, eu sempre senti uma cobrança muito forte. Eu venho de uma cidade que é do interior do Rio Grande do Sul, chamada Veranópolis, e a minha família é totalmente branca. Então, eu nunca vou me esquecer uma coisa que eu passei na minha vida, assim, é que eu sempre fui a única criança negra na escola até a minha formatura. Então, para os meus pais, eles falavam, mas por que não pegou uma da cor de vocês? Por que não pegou igualzinho? Tinha que ser assim, sabe? Os meus pais ouviram muito isso, sabe? Se um dia eu conversar com minha mãe disse assim que às vezes ela chorava porque as pessoas não conseguiam entender que não era a questão da cor. Era a questão dela ter me visto e ter falado, essa aqui é a pessoa que eu quero ter na minha vida com minha filha. Então, eu sempre senti uma cobrança muito forte, não digo da minha família, mas uma cobrança interna minha, de ter que me provar para a sociedade e para mim mesma que eu era muito boa, que eu era boa o suficiente, que valia a pena os meus pais terem me adotado. E quando eu tive essa mesma situação com os meus filhos, de adotar meus filhos, primeiro que são todos negros, né? Meus filhinhos, mas eu sempre passei para eles que, independente de qualquer coisa, eu sempre estaria aí. Existe uma pressão da sociedade? Óbvio que existe, porque as pessoas teimam em rotular as pessoas para dizer o que é bom, o que é ruim, mas eu sempre me coloquei no lugar de que o que eu quero proporcionar para os meus filhos é a questão da gente ser uma boa pessoa. Isso é o principal. Eu acho que isso é meio unânime em todos os assuntos que a gente entrar, né? Essa pressão social. Meu filho também é negro e houve um questionamento por como ele é teu filho se vocês são brancos e ele é negro. Mas desde quando a cor nos define, né? Desde quando a cor, ela vai dizer o que podemos ou não podemos fazer. Então, houve também, eu como tive uma adoção tardia, né? Optei pela adoção tardia. Também teve um questionário de sociedade pequena. Ela adotou maior para não ter trabalho. Então, o tema da adoção, ele precisa ganhar mais espaço para que as pessoas entendam que a adoção é o maior ato de amor que existe. Vocês duas são provas disso, falando isso aqui, né? Porque às vezes só a gente falando, as pessoas não compreendem, né? Mas ouvir de outras pessoas, isso é muito incrível. Então, que fique a história de vocês, né? Com uma conscientização para as pessoas, para que elas entendam que amor, ele é muito diferente. Não é simplesmente gerar. Amor é algo de alma, né? E eu lembro que quando eu vi meu filho pela primeira vez, eu não amei ele a primeira vez. E isso me pegou muito, porque eu achava que eu tinha que amar ele incondicionalmente. É que amor é uma construção, né? Claro. Não é uma coisa... Exato. Né? A gente tem aquela paixão, aquele sentimento mais caloroso à primeira vista, mas amor é uma construção diária em todos os aspectos, né? Exato. É o que eu sempre digo. Então, eu costumo dizer que a adoção, ele é um encontro de almas. A gente reencontra a alma de alguém que a gente tanto procurava. E eu não poderia ter estreado nesse programa de uma forma mais incrível do que falando sobre adoção com vocês. Então, eu agradeço muito a participação, a disponibilidade de vir falar um pouquinho a experiência de vocês aqui sobre adoção e que a gente possa encontrar ou ver mais almas se reencontrando por aí. Obrigada, gente. Imagina. E eu espero, só falar uma coisa, eu espero que as pessoas facilitem as filas, porque existem muitas famílias que querem adotar e que não conseguem. Exato. Então a gente tem uma grande dificuldade, porque tem muitas crianças que querem ter um lar e muitas pessoas que querem ter um filho e passam pela dificuldade da fila de espera. E então, isso é ainda maior na questão homoafetiva também, né? Com certeza. Que às vezes tu tem todo o suporte, todo o amparo e a questão legal prejudica. Então, acho que muito válida essa tua fala. Obrigada por isso, porque eu, enquanto filha adotada, se não fosse questão da adoção, eu não seria quem eu sou hoje. Inclusive, beijo pai, beijo mãe, beijo mano, amo vocês. Gente, muito obrigada mais uma vez e que a gente olhe para a adoção com mais amor e mais facilidade também. Exatamente. E agora a gente começa com o quadro Tá Todo Mundo Falando. E quem tá aqui? Zoe Maria, a maior Maria Fifi que eu conheço. E é por isso que a gente vai ver o que tá rolando na internet para debater com as nossas convidadas. E o assunto que tá todo mundo comentando nos últimos dias aí é sobre as bebê reborn. Então acompanha o vídeo e depois vem conversar com a gente.
Como foi o parto do meu bebezinho? Gente, vocês já tinham visto eu com barrigão, né? E aí eu fui lá pro hospital pra poder fazer o parto do meu bebê reborn de silicone. É um bebê reborn, tá, gente? De silicone. Isso é uma simulação, mas, gente, ficou tão real. Olha o bebê dentro do saco amniótico. Pra quem não sabe, tem bebezinho que nasce dentro desse saquinho, gente. E é muito legal esses partos. E olha que gracinha. Gente, meu bebê é lindo, sinceramente. Nossa, ele é muito perfeitinho. E olha que chorinho mais gostoso. Olha que coisinha mais linda, gente. Ele é muito perfeito. A médica fez um parto maravilhoso. Olha que gracinha. Vê se não parece um bebê? Vê se não parece. Eu tava doida pra fazer esse parto, gente. Olha no colinho da médica, gente. Que coisinha mais bonitinha. Eu postei o vídeo completo, gente. Muito mais longo que esse lá no YouTube. O link tá na minha bio. E aqui foi eu conhecendo o meu pequenininho. Todo mundo tá falando sobre as bebê reborn. Até o hospital tem para bebê reborn. Tem denúncia que vocês estavam comentando, né, sobre bebê reborn. Casais brigando na justiça sobre bebê reborn. Eu quero saber o que vocês, por ter experiência da adoção, como vocês veem toda essa questão sobre bebê reborn. Ai, Jesus amado. Eu tenho duas opiniões. Uma que eu posso ser presa, que eu acho melhor não falar. E a segunda que pode ser passada. Gente, eu acho assim, ó, falta uma louça, gente. Porque assim, quando começou a situação dos bebê reborn, era uma situação do pessoal tá utilizando para pais e mães que acabaram de perder a criança, para pessoas que têm alguma questão mental e tudo mais, sabe? Mas enfim, não é meu dinheiro, né? Cada um sabe onde coloca o seu dinheiro, tá tudo ótimo. E você, como é que tu vê toda essa... Porque, gente, pra mim isso é uma loucura, tudo isso, né? Eu vejo como uma distorção de realidade. Eu acho que é muito difícil, assim, para algumas pessoas conseguirem assimilarem algumas coisas e aí elas acabam buscando as alternativas mais fáceis. Por exemplo, de certa forma, isso traz um conforto para essas pessoas. Eu não tô dizendo que eu concordo nem que eu entendo, tá, gente? Eu tô imaginando aqui na minha cabeça alguma linha ideológica para que isso faça sentido. Mas eu acho uma doideira, sinceramente falando, porque não faz sentido nenhum tu querer colocar emoção. Quase que vem ao encontro, pra mim, assim, da inteligência artificial. Exato. Sabe? Parece que uma coisa pode ter construído essa linha pra levar a outra, sabe? Então, acho... Eu até vi um memezinho na internet que dizia assim, agora as mães de pet podem respirar aliviadas, porque agora existem as famílias de bebê reborn. Então, até então, o bebê reborn na minha cabeça era as bonecas para as crianças, né? E eu até, quando eu vi o primeiro vídeo da mulher que saiu com o bebê na rua e coisa e tal, eu pensei que aquilo era um meme. Sim. E aí, como eu assisti, a internet, então, entende, começou a jogar todos os vídeos para mim, né? Eu falei, gente, peraí, vamos olhar para adoção, já que nós estávamos falando já sobre isso. Tem tanta criança precisando desse amor, desse cuidado, né? Porque tá sendo depositado isso em bonecas e não em crianças que estão lá nos abrigos aguardando, né? Talvez por causa da dificuldade das filas, que a gente já tinha falado, né? Exato. A gente tem. Mas eu também digo assim, eu acho incrível o trabalho da pessoa que faz, que fabrica aquele bebê. É uma arte, né? É uma arte. Acho lindo quem coleciona, mas agora, passar isso já é a insanidade. E realmente, acredito que se a gente conseguisse liberar essas filas, teria muita gente muito feliz. Tu sabe que sobre as filas da adoção, eu andei, quando eu estava na fila, né? O porquê que era tão burocrático no Brasil, por que era tão demorado? Então, um dos dados, enfim, que era trazido, né, mostrado lá, era para evitar a questão do tráfico de crianças, de órgãos, e a compra e venda de crianças. Então, por isso que o Brasil burocratizou tanto a questão da adoção. Só que falta rever isso. Porque se a gente for olhar hoje por essa questão das bebê reborn, falta as pessoas... Peraí, que caminho a sociedade está levando? Então, está na hora de nós rever algumas linhas e rever algumas formatações, né? É porque tudo se atualiza, né? Exato. Por exemplo, essa coisa da bebê reborn é algo que está em alta agora, sabe? Então eu acho que a legislação, ela deveria ser atualizada também. A gente tem lá as nossas leis que foram feitas, eu sei lá quanto tempo atrás ali, né? Então são coisas que precisam ser melhor pensadas, precisam estar de acordo com a estrutura atual de realidade,
sabe? As coisas vão sendo inseridas e aí parece que vai tudo ficando pra trás dentro da legalidade. Mas isso que a gente tá falando é de um momento onde esses bonecos são apenas bonecos que não têm uma certa consciência. Vamos passar isso para um futuro não muito distante, onde teremos inteligência artificial colocada nesses bonecos. Exato. E aí, como é que as pessoas vão reagir referente a isso? Porque não falta muito para isso acontecer, né, gente? E hoje tudo que é colocado na internet, ela repercute muito Com forte. certeza. Então, até então que era um fazendo assim, no momento que cai na internet, bom, como eu disse, até hospital tem, até a Gente. simulação do parto existe. Efeito manada, né? Isso, exato, é o que a gente mais vê no Brasil, é isso, é efeito Verdade. manada, né? Verdade. É o que faz aquilo se propagar numa intensidade muito grande. Então, também essa responsabilidade sobre aquilo que a gente acompanha na internet, né? Eu acho assim, ó, tudo são escolhas, cada um escolhe o que quiser. Exato. Só a gente não pode passar do limite do que é saudável. Lúcido, né? Isso, questão da lucidez. exatamente isso. E o problema é que realmente tem muitas pessoas que estão perdendo a noção do senso, né? Porque até eu tava comentando que antes de vir pra cá, eu tinha visto uma notícia onde uma mulher ligou fazendo uma denúncia que o irmão havia batido no irmão mais novo. Quando a polícia chegou no lugar, era o irmão mais velho, no caso, uma criança de 8 anos, que pegou um bebê reborn e jogou na parede. E aí a mulher fez uma denúncia na polícia, gente, pelo amor de Deus. E aí tira o foco da polícia na hora que deveria estar tendo uma ocorrência para isso, né? Então é complicado. o momento da gente rever toda essa questão, né? Ok, tu quer ter tua bebê reborn, ok, mas entenda que é uma situação diferente do que a realidade que a gente vive, né? Daqui a pouco vai começar também o tratamento para as pessoas que estão perdendo sua bebê reborn, né? Exato, exatamente. Que vai ter que ter um acompanhamento, um tratamento para essas pessoas. Gente, pelo amor de Deus. Enfim. E é isso que estava rolando, então, na internet, essa conversa toda, e a gente quis colocar um pouquinho da nossa opinião, nossa visão sobre isso, sobre as bebês reborn, então, e que a gente comece a naturalizar aquilo que realmente é natural e que a gente consiga depositar o amor naquilo que realmente é um ser vivo, que a gente precisa muito disso. São em crianças, nos animais, na natureza, enfim, né? Que a gente deposite o amor e toda essa nossa devoção, esse cuidado para aquilo que realmente tem vida, né? Exato. A gente tem que olhar desse lado. Inteligência artificial é bom, mas a parte humana, o contato humano é muito melhor, né? Gurias, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. E eu acredito que tenha sido muito incrível esse nosso momento. Imagina. Foi maravilhoso. A gente que agradece. Já peguei o meu chimarrão, porque esse aqui não pode faltar. Te convido a pegar o teu para viajar junto comigo, sem sair de casa, para conhecer lugares incríveis aqui no nosso estado. Vou te contar um roteiro diferente para incluir no teu passeio, na tua visita aqui para Serra Gaúcha. Nova Petrópolis fica só meia hora de Gramado e é cheia de passeios para aproveitar o dia todo. Primeiro, a dica é explorar o Esculturas Parque Pedras do Silêncio, um cenário ao ar livre onde a arte e a natureza se misturam, com esculturas impressionantes que contam a história da imigração. É um lugar que encanta adultos e diverte as crianças, especialmente nas áreas com os animais. Depois, segue para a experiência Edelbrau. Mesmo que você não seja tão fã assim de cerveja, a atração vale muito a pena. É leve, interativo e cheio de curiosidades e jogos sobre a produção artesanal. Para encerrar, visita o Parque Aldeia do Imigrante, uma verdadeira viagem no tempo com construções históricas, passeios de pedalinho, parquinho, aluguel de bikes e carrinhos elétricos. Um lugar lindo para relaxar e curtir com a família. E não esquece, membros do Gramado Blog Club garantem desconto em todas essas atrações. E para completar, a Praça das Flores e o Labirinto Verde são gratuitos e rendem fotos incríveis e devem estar no teu roteiro. Quem aí já colocou Nova Petrópolis no seu roteiro para Serra Gaúcha? Me conta. Já perceberam quanto lugar incrível a gente tem aqui no estado? E às vezes a gente não entende, ou não conhece, ou não percebe. Então, eu te convido sempre a ficar de olho aqui no Risos e Rotas, porque a gente sempre vai estar mostrando um lugar especial para te criar as memórias mais incríveis. Porque a vida da gente é feita de memórias que a gente cria. E o estado, o Rio Grande do Sul, é riquíssimo de histórias e memórias para a gente colecionar. Assim como lugares incríveis, a gente tem muita gente talentosa aqui no nosso estado. E o quadro agora é o Brilha Aqui, o espaço para que a gente possa mostrar os artistas que existem aqui no nosso Rio Grande do Sul. Então acompanha essa história incrível junto comigo, que eu sei que tu vai gostar. Eu passei na porta de uma casa toda cheia de mosaicos doidos e irregulares e com tonalidades fosforescentes e diferentes e coloridas e caquinhos de espelho. E falei, esse lugar é muito especial, eu preciso me conectar com esse lugar. Fomos atrás, conectamos, eu acabei de conhecer a Maristone, uma revolucionária, uma filósofa, uma mulher amiga do povo que entende a casa como um lugar aberto de pertencimento coletivo e acolhimento. Eu sou a Maristone Moura e a casa
Rosa é esse espaço que a gente chama de Centro Cultural Os Catadores. A gente faz redução de danos do meio ambiente e do ser humano, né? Do meio ambiente falando, da reciclagem e o ser humano. Trabalho com pessoas em situação de rua, eu acolho para atividades cultural e até moradia e trabalho na reciclagem. E é muito difícil, assim, as pessoas, elas estão abandonadas, elas foram atiradas, né, pra rua e na vida e precisam de uma esperança para se reencontrar. E aí a cultura e a arte, esse espaço, assim, é favorável para que elas criem novas memórias e tenham vontade de ter outras oportunidades, outras possibilidades, né? Nesse intuito de reconstruir o espaço, de morar e atuar na comunidade com uma ferramenta cultural para os catadores. A gente tem página no Instagram, né? A gente divulga os projetos e aí esses artesanatos, as antiguidades, elas são colocados à venda. Também recebe visita guiada. Muita história a gente tem para contar por aqui no Risos e Rotas. E é por isso que agora eu te convido. Tem uma história legal para contar? Tem algum talento para mostrar? Conhece alguém que faz alguma coisa? Esse é o espaço ideal. A gente está aqui para somar na vida das pessoas. Então eu te convido, manda para nós o videozinho de alguém que tem um talento especial aqui no nosso estado que merece ser compartilhado aqui na RS Play e junto no Risos e Rotas. Assim como a gente falou de assunto sério, a gente falou do que está rolando na internet, a gente viajou pelo estado, a gente conheceu o talento, a gente também tem uma obrigatoriedade aqui, que é falar da solidariedade. E também falar dos nossos animais. Zoe Maria aqui muito preocupada com a vida, né, porque ela é muito cansada. A gente está aqui também para mostrar sobre adoção de animais, porque também é uma responsabilidade e é uma luta, uma causa que eu luto a vida toda. E é por isso que eu quero passar para vocês algumas imagens de alguns animais que estão esperando para ter uma oportunidade assim, ó, de deitar do lado e receber carinho e amor. Então acompanhe o vídeo aqui comigo e daqui a pouquinho eu volto. São muitos animais esperando um lar, né? E aquele focinho geladinho que eu tenho certeza que é a felicidade que falta na tua casa, na tua família. E vou dizer para vocês, eu sou mãe de pet também, né? Hoje eu só tenho 3 em casa, mas já tive mais de 6. E a oportunidade de tu sentir o amor é incrível. Então fica aqui a minha sugestão para que tu entre em contato, escolha novamente alguém para fazer os teus dias terem sentido. Porque a vida é sobre isso, fazer sentido. E eu tenho certeza que o animalzinho de 4 patas, um cachorrinho, um gatinho, vai fazer diferença na tua vida. É por isso que a gente abriu esse espaço aqui no programa para poder mostrar ONGs que trabalham tão lindamente com os nossos animais que estão para adoção. Dizem que tudo que é bom dura pouco, né? Então nosso programa já está chegando ao fim. Mas semana que vem tu me vê aqui de novo com mais histórias, mais lugares para mostrar. Mas antes disso aqui acabar, eu quero que tu venha aqui pertinho e escuta o que eu tenho para te falar. A vida é feita das escolhas que a gente tem. A gente pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. A forma que você olhar para esse copo é a direção que a tua vida vai caminhar. Não tá legal? É você que não tá indo pro lado certo. Então revê o teu caminho e faz valer a pena. Até mais!